Tudo bem? Olha só, hoje eu tenho um assunto interessante para tratar aqui, que é o seguinte. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de operar contra ou a favor da tendência, né? Esse é um assunto bastante discutido no mercado, a gente vai ver todo tipo de opiniões. Há pessoas que operam muito bem contra a tendência, há pessoas que defendem que a gente só tem que operar a favor da tendência, né? Inclusive tem aquele jargão de inglês lá que fala "the trend's your friend", né? Que a tendência é sua amiga, etc e tal, porque é mais fácil operar. E as opiniões são as mais controversas no mercado, né? E eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 12 de dezembro, por quê? Porque faz um tempo que eu queria discutir esse assunto aqui no meu perfil, mas hoje é um dia propício para a gente falar sobre esse assunto. Por quê? Para quem tiver curiosidade de dar uma olhada no que aconteceu com o índice futuro hoje no mercado, o índice trabalhou produzindo uma amplitude de mais de 4.000 pontos. Praticamente todos os papéis do Ibovespa despencaram, né? Isso fez com que o índice produzisse uma movimentação de baixa extremamente rápida, foi muito forte a força vendedora, né? Então a gente tinha uma tendência de baixa muito forte ali, né? E por que é um dia interessante para tratar sobre esse assunto, de operar a favor ou contra a divergência? Porque hoje na minha sala operacional, na minha sala educacional, a arte do trading, a gente fez dinheiro no mercado, mas a gente operou comprado. Então veja que interessante, um dia muito direcional, mais de 4.000 pontos para baixo. Para quem opera índice sabe que isso não é um dia padrão, não é um dia comum. O ativo normalmente trabalha numa amplitude muito menor do que isso, né? Então hoje um dia absolutamente aí fora dos padrões, um dia muito forte, muito direcional para baixo. E nós fizemos grana no mercado hoje operando contra a tendência, né? Por isso que eu acho que é um dia propício para a gente falar, pô, o que é melhor então? Operar contra a tendência ou operar a favor da tendência, né? Na minha opinião pessoal, eu vou dizer para você o seguinte, aqui na nossa sala, como é que a gente opera? A gente faz os dois tipos de operação. A gente tanto opera a favor da tendência, quanto opera contra a tendência. Mas o que tem que ter em mente? Uma coisa importante para quem quiser operar contra a tendência. E a gente é super bem sucedido aqui, inclusive, em operar contra a tendência, mas eu vou te dizer agora por quê. Operações contra a tendência, é importante que você saiba o seguinte, são sempre operações com menor probabilidade a seu favor, né? Por quê? Porque o ativo, o mercado só está trabalhando em tendência porque tem uma força forte naquele sentido, por isso que é uma tendência. Seja uma força compradora ou seja uma força vendedora. Mas o que você está falando então? Pô, você está observando ali que tem uma força direcional, uma força forte naquela direção, e você vai insistir em operar contra essa força? Porque se você parar para pensar, operar contra a tendência é isso, né? Então, operações contra a tendência são operações com menor probabilidade, justamente porque você vai estar operando contra a força predominante no mercado naquele momento, né? Então, qual que é a sacada? A primeira coisa que você tem que saber é isso. Eu não posso operar contra a tendência em qualquer momento, né? Por exemplo, quem opera aí sinais gráficos, etc e tal. Não é só porque um sinal gráfico se apresenta na tela que você vai operar contra a tendência, contra toda aquela força de mercado. Operar contra a tendência vai exigir de você mais argumentos, né? Eu já vou explicar para você essa história dos argumentos. Aqui na nossa sala operacional, a nossa dinâmica é diferente. A gente não opera padrões específicos só porque um padrão se apresentou na tela. A nossa forma de operar aqui, ela adiciona outras variáveis. Então a gente sempre vai buscar localizações e a gente vai buscar eventos, que são os nossos gatilhos operacionais. E para que a gente execute uma operação, a gente nunca entra porque tem um gatilho lá e a gente vai fazer uma operação ali porque um gatilho se apresentou. A gente sempre vai buscar mais argumentos. Então, para que a gente possa efetivamente tomar uma posição no mercado, fazer uma operação, a gente sempre vai buscar, de fato, esperar que o mercado produza ali, né, um gatilho, mas junto com esse gatilho é super importante que esse gatilho seja produzido numa localização adequada, né? Porque quando a gente faz esse racional de construir localizações, identificar boas localizações, junto com bons gatilhos, nós estamos juntando dois argumentos a nosso favor. Uma boa localização, seja para comprar ou para vender, e um bom gatilho que consiga ali nos apresentar qual que é a força dominante no mercado naquele momento. Juntando as duas coisas, então, eu vou ter localizações de maior probabilidade junto com gatilhos de maior probabilidade. E juntando esses dois argumentos, as minhas probabilidades naquela operação são maiores. E isso, a grande maioria das nossas operações são conduzidas dessa forma aqui na nossa sala operacional. Essa é a nossa abordagem. A gente é muito seletivo nisso, muito criterioso. Quando que isso é diferente? Justamente quando a gente opera
contra a tendência, porque aí a gente adiciona, como as operações contra a tendência são operações naturalmente de menor probabilidade, a gente precisa então adicionar mais argumentos para a nossa operação. Nesse momento então, 2 argumentos passam a já não ser suficientes para a nossa forma de operar, porque a gente precisa que o mercado nos apresente mais evidências para a gente poder justamente analisar o seguinte: tá bom, tem uma tendência aqui em curso, quais são os elementos, quais são os argumentos que estão se apresentando no mercado neste momento que nos fazem acreditar que a partir de determinado ponto essa tendência pode, que o mercado pode corrigir eventualmente essa tendência predominante, ou pode até corrigir, ou pode até reverter essa tendência, né? A gente então precisa de mais argumentos para poder tomar uma operação contra a tendência. É exatamente isso que a gente faz aqui, né? E quais são esses argumentos? Então, tem 2 argumentos importantes. Primeiro, a gente tem uma estratégia muito consolidada aqui, com uma assertividade muito boa, que aí supera os 85%, que é uma estratégia de divergências, né? E aí, para entender, porque o pessoal ouve muito no mercado, opera divergência, opera divergência. Mas o que é uma divergência, né? Existe um conceito no mercado que é importante conhecer, que é o seguinte: é o momento de mercado, né? E trocando em miúdos, o que significa esse tal de momento de mercado? O momento de mercado significa o seguinte, que é determinados elementos, determinadas condições começam a te apresentar indícios que o mercado não vai conseguir manter aquela tendência que ele está operando por muito tempo, né? Então, o momento de mercado é enquanto está acontecendo aquela tendência, seja uma tendência de alta ou mesmo uma tendência de baixo. O mercado está em momento, você vê ali que tem volume, tem agressão no mercado, o ativo está direcional. A partir do momento que você começa a identificar tecnicamente alguns indícios que o mercado pode perder momento em algum ponto, é isso que a gente vai buscar, né? Quais são esses indícios, qual que é a qualidade que esses indícios estão se apresentando, para que a gente possa então concluir que ali pode ser uma boa oportunidade, um bom ponto para uma tomada de posição, sinalizando que o mercado pode promover uma correção, né, naquele movimento de tendência principal, ou mesmo promover uma reversão nesse movimento. Então esse é um operacional de divergência. Divergência nada mais é do que isso. É você identificar quando o momento de mercado está enfraquecendo, para que você possa justamente operar contra a tendência em curso, né? Porque se você parar para pensar, todas as operações de divergência são operações contra a tendência. E ainda assim, como eu acabei de falar agora há pouco, com um índice de assertividade de mais de 85%. Mas por quê? Numa tendência, a gente reúne 4 argumentos e aplica 4 filtros para saber se ali é ou uma boa ou não uma boa oportunidade para a gente operar divergência. Então a gente é muito criterioso, né? Por isso que eu estou falando, como são operações de menor probabilidade, você precisa ser mais criterioso para fazer uma tomada de posição nesse momento no mercado e ainda assim conseguir ser muito consistente, né? Justamente por todos esses critérios utilizados. Mas é preciso muito mais cuidado do que uma operação tradicional a favor de tendência, né? E fora do operacional de divergências, a gente usa esse conceito de localização. O mercado, na verdade, ele vai trabalhando, a formação de preço vai trabalhando em determinadas estruturas que vão se encaixando nessas localizações. E quando a gente entende também essas estruturas e essas localizações, a gente consegue ver quando o preço se encaixa em determinadas localizações, aí existe uma probabilidade maior também desse momento ali perder força, né? E o preço, a partir daquele ponto, então, passar a produzir uma correção naquela tendência atual ou mesmo uma reversão. E foi exatamente o que a gente operou hoje, né? O mercado abriu consolidado, depois da abertura do mercado à vista no índice, os preços começaram a despencar, foi um movimento muito forte, aí em pouco tempo o mercado despencou 4.000 pontos, um pouco mais até, né? E a gente acompanhando aquele movimento, acompanhando aquela força toda vendedora. Por que nós não fizemos a venda? Porque não encaixava no nosso operacional uma localização de venda. Mas a partir do momento que a gente conseguiu identificar localização adequada para uma correção e a partir dali um evento de correção casando ali, sincronizado com essa localização, a gente tomou a nossa operação e teve um belo gain no índice de hoje. Num dia em que o mercado despencou 4.000 pontos, a gente fez um trade de acho que 530 pontos, 560, não me lembro agora de cabeça, comprado, e esse foi o nosso dia. Então fica aí a reflexão para você que sempre pensa a respeito, operar contra ou a favor da tendência. Operar contra a tendência sempre vai exigir mais argumentos para que você de fato possa manter a sua assertividade e também ter bons trades e com isso manter a sua consistência operacional. Até o próximo vídeo.